Não atire! Ele gritou, segurando meu braço com entusiasmo. É um dos filhotes de urso do Sontag. Posso perceber pelo jeito dele. Ele cresceu demais. Houve um som de arranhar na chaminé. O gato saiu pelo fogo e quase imediatamente apareceu do lado de fora, pulando nos ombros do urso enquanto ele corria para a escuridão. Bem, o que você acha disso? Exclamei. Agora sei que estava certo, declarou o chefe. O gato e os filhotes foram criados juntos, e evidentemente, continuaram a amizade. Estranho ele estar aí no meio do inverno. Deve ter estado hibernando tão perto que o cheiro da comida o acordou, concluiu, enquanto fechávamos a porta. Ainda estávamos abalados pelo nervosismo, e o menor som me fazia levantar durante toda a noite. Pela manhã, ao investigar, descobri o urso em sua toca, do outro lado de um pequeno barranco, bem em frente à nossa porta. Ele saiu para me observar, mas recusou-se a fazer amizade, mesmo um osso de presunto não o aproximou. Quando tentei me aproximar com o osso, ele rosnou um desafio. Mesmo assim, parecia lembrar vagamente do animal ereto. Ele já teve um dono, mas quando era filhote reconhecia apenas um, o fora da lei morto que ora o provocava, ora o acariciava ou dava pedaços de comida selecionada. Nunca conheceria outro, embora suas lembranças do homem o tornassem tolerante com nós dois estranhos que o incomodamos tão rude e inesperadamente, junto com seu companheiro felino negro, em seu abrigo de inverno. O gato e o urso eram inseparáveis. Descobrimos que o astuto gato fazia toda a caça e, quando não estava nisso, aninhava-se aconchegado entre os ombros largos do urso, até mesmo quando ele saía da toca. Um dia chamei o chefe para a porta, apontando para uma árvore. Observe aquele gato, exclamei, isso é algo novo. Em um dos galhos mais altos, ele atacou um grande esquilo de cauda cheia, arrastou-o para a toca e deixou o corpo imóvel, coberto de pelo, no nariz do urso. Ele comeu enquanto o gato fazia outra busca, repetindo as mesmas ações até que o urso tivesse comida suficiente. Mais tarde, percebemos que isso acontecia diariamente, e que o urso dependia preguiçosamente de seu ágil companheiro para a comida. Essas duas criaturas selvagens nos divertiam muito, e passávamos muitas horas, exilados, à sombra da porta da cabana, estudando a estranha vida em comum de duas espécies diferentes do mundo animal. Passamos semanas descansando e relaxando na segurança tranquila de Camp Manzanita. O chefe recuperou parte de sua antiga vitalidade e minhas feridas estavam completamente curadas. Sem ser incomodados, esperávamos por uma tempestade, torcendo para que fosse tão forte quanto a que suportamos na montanha Secate. Havia assuntos fora da nossa fortificação, e não ousávamos fazer uma viagem a menos que tivéssemos certeza de que todas as pegadas seriam cobertas pela neve fresca. O país estava em um frenesi de excitação por causa do assalto à cadeia do condado, enquanto em árvores e quadros de avisos por toda parte estavam descrições minhas, destacadas. Estado, condado e a ferrovia ofereciam recompensas tentadoras pela minha captura, vivo ou morto, e agora ambos éramos procurados. Olá, Ed, tocou o Tiger. Quando terminei sobre cerca de 2 semanas seguidas de conversa dura, vocês mencionaram que o velho chefe disse que John Sontag, o jovem fora da lei, tinha 2 filhotes de urso antes de ser morto na batalha de Stone Curral. Agora, na sua história, você só falou de encontrar um em Camp Manzanita. Pode me dizer o que aconteceu com o outro? O fleumático Tiger, fiel ao seu jeito, deu outra resposta inesperada. Eu digo, Jake, toquei nele rindo, maldito se sei e menos me importa. Mas, para constar, suponho que os 2 jovens tenham brigado e, como às vezes os humanos fazem, concordaram em discordar, e talvez o segundo tenha partido de Manzanita para pastos novos. O Tiger, temendo que sua pergunta sem sentido tivesse me irritado, rapidamente entrou na brecha com uma sequência de toques nos nós dos dedos. Ed, se você pudesse continuar essa história pelos próximos 20 anos, o solitário seria um paraíso. As últimas semanas passaram como se fossem apenas algumas horas. O Tiger estava certo. A perspectiva do confinamento solitário parecia menos assustadora desde que nós, os vivos mortos, estabelecemos uma companhia humana através do bondoso benefício dos toques nos nós dos dedos. Essas últimas 2 semanas em isolamento tinham sido particularmente afortunadas. Give e Adam, o chefe carcereiro, vinha bebendo continuamente e dormiu durante toda a sua vigília. Eu acolhia a essas bebedeiras com John Barleycorn, pois elas tendiam a tornar nosso autocrata do confinamento solitário preguiçoso e indiferente às suas obrigações. Muitas vezes especulei se ele era um homem melhor bêbado ou sóbrio. Ainda assim, não havia muita diferença entre esses 2 estados. Meio bêbado, ele era um demônio à espreita, constantemente buscando a menor desculpa ou motivo para uma sessão de agressões. Agora, enquanto a história durasse, eu rezava para que ele permanecesse realmente bêbado, e o Tiger reforçava essa esperança, incentivando que eu não perdesse mais tempo. Continue a história, Ed, digo, continue a história e que a alegria seja nossa no silêncio da cidade dos vivos mortos. Agora, Jake, isso vai ser uma surpresa, toquei, vou levá-lo a lugares conhecidos. Capítulo 15. Um bandido no papel de estudante universitário. Quarto com banheiro privativo? Sim, senhor, disse o recepcionista de um dos principais hotéis de São Francisco, olhando o nome Charles E. Bolton, El Paso, Texas no registro. Deseja ir para o seu quarto agora, senhor Bolton? Sim, senhor, assenti com a cabeça enquanto falava. Quarto 245, um dos melhores do hotel. Garoto, leve o senhor Bolton direto ao quarto dele. O recepcionista foi cortês, porém não muito atento. Eu já havia estado naquele hotel e falado com ele há menos de 6 meses. Seria possível que ele não percebesse minha tentativa frágil e desleixada de imitar as roupas e o boné de um típico estudante universitário? Em poucos instantes segui o carregador de malas até o elevador, com minhas 2 malas na mão. Após deixar minha bagagem no quarto 245, ele fez uma reverência e saiu, mas logo voltou e, tentando agradar, perguntou. Mais alguma coisa, Sr. Bolton? Sim, respondi, indo até a porta entregando uma moeda de prata em sua palma estendida. Qual é o seu número? 14, senhor. Certo, 14, falei arrastando as palavras. Vou precisar de um bom serviço. 14 será meu número da sorte.
Sabe, espere, pensando bem 14 é mesmo meu número da sorte, gritei enquanto ele se afastava. Ganhei uma aposta nas corridas há pouco tempo. Ele era um azarão, mas número 14 no programa. O carregador soltou uma risada meio zombeteira. Tudo bem, chefe. Espero ser o sortudo 14. Eu jogo nas corridas. Que tal uma gorjeta? Você parece ser um cara esperto. Balancei a cabeça e fechei um olho num piscar cúmplice. Lentamente fechei a porta e travei a trava, transformando-me imediatamente do filho mimado de um suposto pai rico para um fora-da-lei perseguido, com a postura condizente de quem carrega uma pesada recompensa pela cabeça. Fiz uma rápida inspeção no meu apartamento. Havia 2 janelas grandes que davam para uma rua dos fundos. Era uma queda de cerca de 3 metros até o telhado de uma extensão do hotel. De lá seria fácil descer até o beco para fugir. Desabotoei meu cinto com 2 revólveres de 6 tiros e retirei uma corda de uma das malas, colocando ambos numa cadeira perto da janela. Peguei um Colt calibre .38 de cano curto da mala e o deixei debaixo do travesseiro. Com essas precauções tomadas, me permiti tomar um banho quente para me refrescar. Vesti-me novamente e pulei na cama para descansar, exausto pelas muitas dificuldades. Logo estava profundamente adormecido. A distância de Camp Manzanita até São Francisco era grande, mas a viagem era necessária. A tempestade de neve esperada finalmente chegou. Esperamos pacientemente por ela. Partimos na escuridão, com flocos de neve e granizo batendo em nossos rostos, avançando por uma das trilhas secretas, descendo rápido a montanha em direção ao vale do Dry Creek, rindo e brincando quase despreocupados. Em pouco tempo chegamos a uma casa de fazenda. A mesa foi rapidamente posta com as melhores conservas e guloseimas que uma boa dona de casa da montanha sabe preparar. Foi um alívio bem-vindo à dieta do acampamento, e o ar frio da noite e a caminhada vigorosa só aguçaram nosso apetite para a refeição tentadora. Fomos dormir muito tarde, depois de contar histórias da nossa fuga para Camp Manzanita a um grupo de amigos que se reuniu ao nosso redor. As primeiras luzes do amanhecer já clareavam o horizonte antes que eu pegasse no sono, mas teríamos um longo dia de descanso pela frente. Na noite seguinte, a escuridão novamente ocultou nossos movimentos, e tomamos a rota direta para o Vale Shorne. Vou deixá-lo aqui, disse ao chefe, e você deve retornar ao acampamento Manzanita. Eu seguirei para São Francisco. Embora tivéssemos revisado todos os detalhes da minha viagem antes de deixarmos o reduto, agora que o momento da despedida se aproximava, o chefe explodiu. Morrel, isso é loucura. Não é seguro. Vamos cancelar e esperar pela primavera, então vamos para o México. Lá estaremos em casa e conhecemos o país como a palma da mão. Além disso, temos amigos lá. Uma vez nas montanhas de Chihuahua, poderemos rir do poder do povo. Pensando que me persuadira, ele continuou. Todo o estado já o conhece, e São Francisco está em tumulto por causa do assalto ao presídio do condado. Ontem você viu os jornais que nossos amigos guardaram, cheios de descrições suas. Além disso, os homens do dinheiro sujo acham que fugimos das montanhas, e é natural que estejam vigiando São Francisco. Não faça viagem agora. É uma má ideia, concluiu meu parceiro. Ignorando seu apelo, chamei a atenção para o fato de que a última carta para São Francisco já havia marcado um encontro. Você sabe que não posso decepcionar nossos amigos. Os planos para nossa partida já estão em andamento, e é necessário que eu vá até lá para completar o programa final. O chefe ficou em silêncio, percebendo que nada me faria desistir do meu propósito, e seguimos até quase chegar ao Vale Shorne. Ouvimos o som dos cascos de cavalos e saímos da estrada para esperar. Um homem se aproximou rapidamente. Saltou do cavalo e colocou as rédeas em minhas mãos quase sem dizer uma palavra, temendo que alguém pudesse estar por perto. Não corra riscos durante minha ausência, lembrei ao chefe, em um sussurro, montando no cavalo. Volte ao acampamento e descanse tranquilo até eu retornar. O velho inclinou levemente a cabeça. Com um aperto de mão, segui meu caminho pelas longas encostas até as planícies de Tulare, onde residia o maior perigo de ser descoberto. Descendo das encostas varridas pelo vento, da neve e do frio, rumo a um clima ameno, com campos de grama e flores, meu cavalo acelerava seu passo, atravessando prados e cruzando riachos familiares, até que, já de dia, alcancei os arredores de Visalia, na casa de um amigo. Ali dormi e descansei até anoitecer. Depois do jantar, me aventurei numa peregrinação até a antiga casa do velho chefe. O lugar me causou uma sensação pesada. Estava em decadência, marcado por balas, negligenciado, destruído por posses invasores e homens do dinheiro sujo. A família havia abandonado a casa e se espalhado. Na tentativa de restaurar a reputação do pai, a filha mais velha, sobre quem a primeira batalha foi travada, estrelava uma peça em São Francisco chamada Asterisco de Califórnia ou Claus Asterisco. Era, de fato, um lugar solitário, e parti imediatamente em minha cavalgada pelo vasto vale de São Joaquim até o Vale Sunflover, na Cordilheira da Costa. Conforme a noite avançava, me arrependia de ter visitado a antiga casa. Por mais que tentasse, não conseguia afastar a sombra da tragédia da minha mente. Isso tornou a longa jornada ainda mais opressiva. A sensação de ser perseguido só me abandonou quando cheguei ao meu destino, onde comida, abrigo e um estoque de roupas caras me aguardavam. Eu estava entre amigos novamente. A sensação era tão estranha e nova depois dos dias no acampamento Manzanita, com apenas a companhia do homem ferido, que o tempo passou rápido demais. Eu relutava em partir. Mais uma vez, a velha sensação de estar sendo caçado retornou com a urgência dos negócios à frente. Da casa no Vale Sunflover, fui levado por um caminho direto até a estação de trem, onde embarquei num trem noturno para São Francisco, com minhas malas e roupas elegantes adequadas ao papel que agora desempenhava. Cheguei ao hotel em segurança. Achei que havia dormido tempo demais. A porta estremeceu levemente, como se alguém estivesse mexendo na fechadura do lado de fora. Levantei-me de um salto e, afivelando os 6 tiros na cintura, com a corda pronta, preparei-me para um salto pela janela. O barulho passou para o quarto ao lado. Era apenas a camareira fazendo sua ronda. Baixei a cortina e acendi as luzes. Eram 7 horas.
Tranquei minhas malas, e fazendo uma última verificação da minha aparência geral, saí do quarto e desci calmamente até o saguão, onde me acomodei numa poltrona e folheei os jornais da noite. As ousadas façanhas dos fora da lei já não eram mais destaque, mas, na segunda página de um dos jornais, encontrei um artigo que me causou muita diversão. Embora estivesse em São Francisco, a notícia dizia que eu quase havia sido capturado nos arredores de Hanford, no condado de Tulare, que naquele mesmo dia eu havia tirado e quase matado um personagem local acusado de ter armado uma emboscada para me capturar. E, sentindo-me seguro de que ainda não suspeitavam da minha presença em São Francisco, já que histórias assustadoras sobre minhas aventuras estavam sendo contadas a muitas milhas de distância. Olhei no relógio, larguei o jornal e saí do hotel, entrando num bonde da Market Street. Da 7ª, caminhei para o sul até a Howard Street. Parando num restaurante e escolhendo uma mesa vazia, pedi uma refeição. Um estranho de aparência suspeita, sombrio e carrancudo, sentou-se à minha frente na mesma mesa. No espelho da parede lateral, eu podia ver que ele roubava olhares rápidos e furtivos. Preparei-me para agir. Ele muito bem poderia ser um detetive. Meu preço pela cabeça era realmente tentador. Agarrei minha arma com a mão direita, debaixo da mesa, e esperei que ele fizesse o próximo movimento. O tempo está bom, mas parece que vai chover, arriscou ele. Respondi com algumas palavras curtas, sempre alerta e estudando cuidadosamente cada gesto e movimento. Em instantes, ele enfiou o rosto no jornal da noite, fazendo seu pedido ao garçom com voz rouca e impaciente. Aliviado com essa nova reviravolta, relaxei o aperto no revólver e comecei a devorar a comida. Estava com fome e tinha apetite de homem. Terminada a refeição, me escorreguei discretamente para longe do estranho, ainda alerta e pronto caso ele tentasse alguma surpresa. Nada aconteceu e logo estava de novo na rua, pensando comigo mesmo. É perigoso para um estranho se tornar muito familiar com um homem caçado. Esqueci o incidente e procurei os números na escuridão. Finalmente encontrei a casa certa. A princípio, não houve resposta ao toque da campainha. Entre cada toque, eu parava, esperando e ouvindo por passos. Quando nenhum som veio, me abaixei e olhei pelo buraco da fechadura. Sem dúvida havia alguém perto da porta. Toquei novamente. A porta se abriu só um pouco. Dei o nome de uma certa pessoa, e a porta se abriu mais. A cabeça de um homem baixo e escuro apareceu, como para me examinar mais cuidadosamente. Perguntei novamente pela pessoa que queria ver, e sem dizer uma palavra ele balançou a cabeça negativamente, recuando e se preparando para fechar a porta na minha cara. Tirei uma moeda de prata brilhante do bolso, segurando-a à vista junto com um envelope. Você entregará esta mensagem quando a pessoa voltar? Perguntei, quase rindo da expressão cômica no rosto dele enquanto ele primeiro agarrava o dinheiro e depois o envelope da minha mão. Ele assentiu e fechou a porta sem dizer uma palavra. Fiquei satisfeito com o trabalho da noite e ansiava por aventura, e a aventura foi realmente o que tive. Estava sentado no primeiro balcão do teatro onde encenavam um melodrama chamado Asterisco de California Outlaws Asterisco. Eu havia ido até lá saindo da casa na Howard Street e atravessado o saguão cheio de gente, arriscando até ser reconhecido. Ao meu lado direito, sentava-se uma jovem bonita, com cerca de 20 anos. Seu acompanhante era um senhor idoso e digno, sem dúvida seu pai. Estudei-os com atenção e então olhei para o vizinho à esquerda, um homem alto e magro, com um pescoço longo e uma grande maçã de Adão que se movia para cima e para baixo quando ele se divertia. Entre essa figura cômica e a jovem, fiquei tão ocupado que perdi muitos dos momentos mais importantes da peça enquanto o melodrama avançava. O elenco era bom, e o público estava completamente empolgado. Agora eu estava atento. O assalto à cadeia estava em andamento. A bela jovem ao meu lado arfava de vez em quando, sussurrando palavras de admiração ao pai pelo herói. Quando olhei novamente para o palco, o ator que me representava havia feito o assalto ao carcereiro. Assim que libertou o velho chefe fora da lei, abandonando sua reserva, a garota gritou impulsivamente com uma voz que quase se sobrepunha aos aplausos. Oh, papai, eu poderia beijar aquele jovem. Ele é meu ideal de um verdadeiro herói. Não sei qual força me impulsionou, mas, sem pensar no perigo ou nas consequências, vendo apenas o lado engraçado do meu impulso louco, olhei diretamente para a jovem. Senhorita, a oportunidade está aqui. Você pode me beijar agora mesmo. Em todos os meses da perseguição, nunca fui tão imprudente. Como ousa? Estou quase decidida a mandá-lo sair daqui, ela sibilou, virando-se de repente, com a mão pronta para me dar um tapa no rosto. Voltando rapidamente ao juízo, espantado com o que havia feito, escorreguei para fora, passando pelo homem alto. O preço pela minha cabeça me fez sóbrio enquanto me afastava do teatro lotado. Mais de 1.500 pessoas naquele lugar, e certamente a maioria delas ficaria feliz em receber a recompensa. Esse pensamento me fez pensar sério. E se aquela mesma jovem percebesse o sentido oculto do meu comentário? Poderiam ocorrer consequências terríveis se ela suspeitasse de mim por aquelas palavras vagas. São Francisco se tornaria o centro de uma busca emocionante pelo membro mais jovem dos Asterisco California Outlaws Asterisco. Caminhando no ar fresco da noite, percebi que esse incidente poderia ter me custado a liberdade, até mesmo a vida. Jurei então me dedicar estritamente ao objetivo que me trouxe a São Francisco, sem nem mesmo me encontrar com a filha do chefe, um encontro que eu esperava desde a noite em que deixei o campo Manzanita. A experiência me fez sóbrio. Mais uma vez eu era o fora da lei astuto e cauteloso, um homem caçado com um preço sobre a cabeça. A partir daquele momento, trabalhei seriamente durante todo o restante da minha estadia em São Francisco, mantendo todos os meus movimentos em segredo até que tivesse tudo concluído, incluindo o aluguel de um veleiro a vapor de 3 mastros para uma viagem de 2 anos cobrindo os portos das ilhas do Pacífico Sul e da costa da Austrália. Os últimos preparativos foram feitos para levar o barco até o canal de Santa Bárbara, onde aguardaria nossa chegada vinda das montanhas Sierra Nevada. Desci do trem em Goshen e, em vez de pegar o trem local para Visalia, desapareci na escuridão como se ela tivesse me consumido. Algumas horas depois, estava montado num cavalo, cavalgando por estradas ruins rumo às encostas. Uma semana depois, lancei o sinal a partir de uma das trilhas cegas no campo Manzanita. Nenhuma resposta veio. Repeti o sinal ansiosamente.
Seria possível que o velho chefe tivesse sido capturado, talvez morto. Será que a milícia já tomara conta do acampamento, aguardando meu retorno? Não me atreveria a me aproximar sem uma resposta ao sinal. Passou-se muito tempo. Então ouvi um som baixo, sua resposta acolhedora ao meu chamado noturno. Disparei pela trilha cega e atravessei a porta. O chefe me recebeu calorosamente. Você finalmente chegou, suspirou ele. Sim, estou aqui. Está tudo bem? Perguntei alarmado, notando que meu companheiro parecia abatido e cansado, outra prova de que ele não era mais o homem de outrora. O silêncio e a solidão da cabana haviam pesado muito sobre ele. Agora ele começou a se recompor, perguntando com interesse sobre minha viagem a São Francisco, e ficou visivelmente feliz quando expliquei que o barco estaria esperando no canal de Santa Bárbara. Entusiasmado, tracei nossos planos futuros. Podemos sair das montanhas em segurança, disse. Fugiremos para terras estrangeiras de barco, dizendo adeus para sempre ao Campo Manzanita, nas montanhas Sierra Nevada, e, por último, mas não menos importante, ao povo. Então poderemos recomeçar a vida com uma boa chance de sucesso. Enquanto conversávamos, preparei uma refeição leve, e depois que comemos e arrumamos tudo, abri um mapa da Austrália sobre a grande mesa. Discutimos muitos detalhes sobre a viagem proposta, e, felizes e despreocupados novamente, o chefe me parabenizou pelo meu sucesso. Você foi a São Francisco e voltou. Passou em segurança pelas montanhas e Visalia, que estão infestadas de caçadores de homens. Tendo conseguido isso, sei que poderá realizar a fuga com sucesso. Uma vez no vasto Oceano Pacífico, esqueceremos as dificuldades das montanhas Tulare, e os caçadores de homens e os homens da recompensa serão coisa do passado. O chefe estava de volta a si mesmo. Suas palavras tinham fogo e vivacidade, e felizes, ambos nos recolhemos para dormir, eu, para um merecido descanso. Mais uma vez, a vida no acampamento retomou suas velhas monotonia, e o urso e o gato continuaram a brincar, desfrutando o inverno. Nós dois, fora da lei, compartilhávamos do mesmo espírito de liberdade, com nova esperança dando-nos um novo interesse pela vida. Sem a menor apreensão, cedo numa manhã, fizemos uma expedição para colher suprimentos no mundo exterior, longe da velha cabana com suas trilhas cegas e a manzanita protetora. Capítulo 16. A luta em Slick Rock. Saindo do chaparral e entrando em uma pequena clareira atrás de uma casa de fazenda bem lá embaixo nas encostas do nosso território, o chefe e eu, fortemente armados, ficamos na sombra de um celeiro. Estávamos esperando a resposta de um assobio baixo que eu havia acabado de dar, um sinal muito conhecido por todos os moradores das montanhas que eram nossos amigos fiéis. Não houve resposta. Dei o sinal uma segunda vez. Em instantes, um grande cachorro preto e castanho, de uma espécie que tornou essa região das Sierras famosa, apareceu curioso ao redor do canto do celeiro. Ele farejou desconfiado, como se perguntasse, então, qual é o seu negócio? O chefe falou com o cachorro. Volte para casa e diga ao seu dono que os amigos estão aqui. Ele usou o nome do dono, e o cachorro saiu do canto do celeiro, sem o menor sinal de medo, veio até nós e nos cheirou. Depois, virou e correu para casa. Pouco depois, um jovem de uns 20 anos, filho do fazendeiro, correu em direção ao celeiro. Olá, Sr. Evans, como vai? Exclamou, estendendo a mão. As crianças estavam agitando na casa e não tinham ouvido seu chamado. Papai foi a Visalia no sábado e esperamos que ele chegue a qualquer momento agora. Mamãe está esperando por você e preparou o segundo café da manhã. Todos nós ficaremos muito felizes com sua visita. Mamãe disse que alguns outros moradores de fazendas da região do Canyon Sawyer devem passar aqui, voltando da reunião de domingo. Todos querem ver você e o Sr. Morrell. Todo mundo achava que vocês tinham deixado a região sem chance de se despedir. Aqui ele foi interrompido em sua fala por um grupo de crianças loiras que avançaram em um ataque unido contra o chefe bandido. Ele era o deus e herói delas. Elas o cercaram como um bando de índios selvagens. O chefe claramente ficou emocionado. Lágrimas umedeceram suas bochechas. Ele pensava em seus próprios filhos, seus meninos e meninas, e no lar feliz agora destruído para sempre. Esse era o único ponto sensível daquele homem de ferro. Ele podia fechar sua mente para qualquer apelo. Era duro e implacável com seus inimigos, exceto quando essa corda de simpatia humana era tocada ao pensar na esposa e nos filhos. De muitos casos assim, um me marcou fortemente. Foi no começo da caçada. Um notório detetive Pinkerton, já homem idoso, havia sido enviado às montanhas para atuar sozinho na missão de capturar os fora da lei. Ele não tinha medo algum. Um longo histórico na guerra civil como agente de serviço secreto lhe dava fama de ter uma vida protegida por sorte. Nossos amigos, os moradores das montanhas, o avistaram logo na primeira vez que apareceu. Ele carregava uma mochila nas costas e estava sozinho, acompanhado por um bulldog branco que o seguia de perto. As pessoas das montanhas rapidamente o apelidaram de o homem com o cachorro branco. Os relatos sobre seus movimentos e ações começaram a merecer atenção. O velho chefe fora da lei logo percebeu o perigo. Não havia nada da atitude barulhenta e da arrogância dos caçadores de recompensas nesse homem silencioso. Ele se tornou uma ameaça sinistra, do tipo ideal para tiros de longa distância na trilha. No fim da tarde, o homem com o cachorro caminhava por uma estrada na montanha. O chefe e o jovem fora da lei Sontag saíram de trás de um arbusto com um comando para ele parar. Ele levantou as mãos rapidamente. Sontag retirou sua mochila. Uma busca cuidadosa em suas roupas não revelou nenhuma prova comprometedora. Ele nem sequer carregava um revólver, e ficou imóvel, sem mudar a expressão facial, enquanto o jovem fora da lei se preparava para abrir sua mochila. Com a cabeça erguida, olhando diretamente para a estrada, ele não se deu ao trabalho de oferecer a menor defesa quando fora da lei agora furioso mostrou-lhe uma espingarda de cano cerrado da Wells Fargo, prova irrefutável de seu verdadeiro papel, um homem da Wells Fargo e um Pinkerton. Em guerra, o destino de um espião é a morte. O chefe, como velho soldado, sabia o que fazer. Ele se inflamou de raiva.
Tenho certa simpatia pelos assassinos profissionais, caçadores de recompensa que arriscam a vida abertamente na perseguição de sua presa, homens honrados com armas nas mãos, que não pedem medo nem favor do alvo quando apanhados em sua própria armadilha, ele sussurrou. Mas você! Você é o lixo da terra. Você é um chacal que rasteja e se esconde atrás da matança. Ajoelhe-se, seu covarde maldito, e faça uma oração. Que seja uma verdadeira, pois será a última, ordenou o chefe. Os dois fora da lei se afastaram para um lado e conversaram baixinho. Não havia uma chance em 1 milhão para o Pinkerton capturado. A espingarda de cano cerrado da Wells Fargo selara seu destino. Sontag, o fora da lei mais jovem, sacou seu Colt 45 e se aproximou, ficando ao alcance fácil. Espere um momento, chamou o chefe. Sou soldado e até mesmo um espião tem direitos que devem ser respeitados. Ordenou que ele se levantasse, e o estranho se ergueu do joelho, com o rosto pálido como cera. Tem alguma última mensagem? Perguntou o velho fora da lei. Há alguém que você queira avisar sobre sua morte? Será a única prova que restará da sua existência. Antes do amanhecer, os lobos da floresta terão devorado tudo de você, até os calcanhares das suas botas. Não o conheço, mas imagino que você seja Chris Evans, o bandido, disse agora o Pinkerton. Você mencionou que era soldado. Um soldado saúda, um soldado da guerra civil. Como soldado, minha primeira instrução foi obediência cega às ordens. Nunca fui considerado culpado por quebrar essa regra rígida da guerra. É verdade, sou um homem da Wells Fargo, um Pinkerton como você diz, mas estou nessas montanhas obedecendo ordens, assim como na guerra civil, em obediência cega às ordens. Não é verdade que eu seja um chacal que se esconde atrás da matança. Minhas ordens foram entrar nessas montanhas e capturá-lo, vivo se possível, morto se necessário. Não é verdade que eu pretendia atirar em você pelas costas. Nunca em minha vida atirei em um ser humano pelas costas. Estou ficando velho, e recompensas em dinheiro não me tentariam a fazer algo que nunca fiz. Você me pegou em flagrante, de fato. Pouco adiantaria defender-me alegando que eu tinha planos em andamento que poderiam provar que não pretendia matá-lo sem piedade, disse ele. O chefe o estudava. Não ofereceria isso esperando obter misericórdia, continuou. Se minha vida for o preço, que assim seja. Será perdida no cumprimento do dever. Só isso. Sim, tenho um pedido. Quero escrever uma mensagem e peço a você, como velho soldado, que a entregue. O chefe acenou lentamente com a cabeça, comentando. Sua mensagem será entregue, não tema. O velho Pinkerton tirou um bloco de notas de dentro do bolso do paletó e escreveu rapidamente com um lápis, sem demonstrar o menor tremor na mão. Com a cabeça baixa, entregou a carta ao chefe, que a leu devagar, uma última mensagem para sua esposa e família, fechando com as palavras. Meu tempo chegou. Morro com pensamentos em vocês, meus amados. Essa mensagem salvou sua vida. Os dois bandidos deram alguns passos adiante na estrada. O homem permaneceu ereto e imóvel, ainda esperando. Eu não consigo fazer isso, John. Seria diferente se ele implorasse por misericórdia. Ele é corajoso até o fim, além disso, tem esposa e entes queridos. Maldição, cara, onde está seu coração? O chefe estava claramente agitado. Isso é coisa ruim e não trabalho para homens valentes. Você é corajoso até demais, mas sua raiva o cega para o verdadeiro espírito que há em você. O homem mais jovem estava furioso e murmurando algo sobre quando a situação se invertesse, comentou. Misericórdia não faz parte do código dos Pinkertons. Mas tudo bem, tudo bem. Faça do seu jeito. Concluiu. Quem luta e foge, vive para lutar outro dia. Esse velho ranzinza está rindo da sua cara. Há muitas outras espingardas de cano cerrado da Wells Fargo além dessa. Ele terá outra na retaguarda e a próxima experiência pode ser um tiro de surpresa para você no caminho, riu-se. O fora da lei mais jovem virou-se nos calcanhares e caminhou estrada abaixo, deixando seu chefe sozinho para resolver a dificuldade com o prisioneiro Pinkerton da melhor forma que pudesse. Isso ele fez de maneira decidida, como sempre. Pegando a espingarda de cano cerrado, símbolo de destruição do homem da Wells Fargo, o velho bandido resmungou algo incoerente sobre tiranos, autocratas e o povo, depois virou-se e quebrou a arma contra uma pedra à beira da estrada. Feito isso, lançou a arma quebrada montanha abaixo em um barranco repleto de chaparral denso. Após olhar para a figura rígida e silenciosa, o chefe falou com voz controlada. Notei que você tem uma pequena bíblia no bolso. Baixe a mão e mostre esse livro. O homem fez como mandado. Com essa bíblia na mão direita, jure a Deus que deixará essas montanhas assim que for liberado e jure que nunca mais retornará, nem ajudará ou assistirá direta ou indiretamente na captura de nós, homens. Jure isso, disse o chefe, e será livre para seguir seu caminho. O homem com o cachorro branco fez um movimento de giro para a direita e bateu os calcanhares. Mão levantada em saudação militar, manteve a posição por um momento, depois levou a pequena bíblia de bolso aos lábios e a beijou. Juro a meu Deus sobre esta bíblia que cumprirei fielmente esse juramento. Com isso, estendeu a mão direita em direção ao líder dos bandidos. O chefe observou com desconfiança por um momento. Hesitou, então avançou e apertou a mão estendida. Eles deixaram de ser inimigos. A tragédia foi evitada. Dois fatos importantes salvaram o Pinkerton da morte, a comovente mensagem de despedida aos entes queridos e a determinação férrea do homem. Além disso, ele era um velho soldado. O severo bandido não pôde deixar de mostrar misericórdia. Quando o pensamento na família, talvez uma criança, podia mudar toda a atitude dele em relação a um homem caçador que queria matá-lo, não é de se estranhar que esse grupo de crianças em Slickbock o tenha tomado tão completamente. A mãe da fazenda estava chamando e entramos na casa. O chefe quase foi carregado pelo impulso. Era domingo de manhã e, como o garoto havia dito, o segundo café da manhã já estava pronto e fumegando na mesa. Havíamos vindo de longe, do acampamento Manzanita, e estávamos com fome, mas essa foi uma refeição que nunca comi. Havia dois estranhos em uma carroça na crista da colina. Um deles saiu e ficou conversando com o parceiro.
Apontando meu binóculo, reconheci os dois homens. O que estava na carroça era um assassino esperando julgamento em Fresno, um atirador famoso, liberado sob fiança da prisão do condado sob acordo, dizia-se, com autoridades do condado e da ferrovia, de que ele traria a presa de volta. Isso significava a morte. Lembrei que uma grande indignação havia sido causada pelo pacto covarde entre um criminoso assassino e oficiais da lei, e era conversa comum por todo o Vale de São Joaquim que cidadãos influentes esperavam que os bandidos o mandassem descer das montanhas para a cidade em uma carroça funerária. O homem que estava parado na estrada era um companheiro à altura, um fanfarrão que havia criado uma notoriedade barata para si mesmo desafiando-me para um combate mano a mano desde nosso primeiro encontro, independentemente do tempo ou lugar. Ele fazia questão de divulgar isso, pendurando avisos em árvores, celeiros em todos os locais visíveis por onde passava, até que se tornou motivo de piada em toda a região das montanhas Tulare. Esqueci a comida saborosa. O diabo em mim fervia enquanto fixava o binóculo nos olhos e observava os movimentos desses dois víboras humanas. O jogo agora assumia um novo significado. Finalmente era vida por vida, e eu decidi que a minha seria vendida caro. Pela primeira vez na minha carreira, o pensamento de matar alguém estava em meu coração. Eu estava perdendo todo o controle ao ver esse monstro, um assassino de sangue frio disfarçado de agente da paz. Ele estava disposto a salvar sua vida covarde ao custo da minha. Aquele homem que agora estava quieto na sua carroça montanhosa. Seu parceiro eu considerava apenas com desprezo. Resolvi dar-lhe uma lição que acabaria com sua bravata barata para sempre. Passando o binóculo para o chefe, comentei casualmente que os dois no topo da colina eram os homens com quem deveríamos enfrentar um confronto. Eu já havia ajustado meu rifle e estava me preparando para sair da casa da fazenda quando o chefe me aconselhou a ter cuidado. Ele disse que, muito provavelmente, eles eram apenas dois homens inocentes da montanha e que se eu cometesse um erro isso poderia causar distúrbios e possivelmente mau sangue entre nossos amigos. Eu sabia bem que meu parceiro reconhecer os homens e estava preocupado apenas com minha segurança, então ignorando sua tática e desconsiderando os apelos dos nossos amigos, saltei pela porta. A casa da fazenda ficava numa bacia. Acima dela, a estrada, às vezes oculta pela manzanita e chaparral, descia ao longo do lado da crista. Ela se nivelava e seguia horizontalmente por um curto trecho sobre a rocha lisa, onde um córrego a cruzava, e após uns 50 metros, fazia um ângulo agudo e desaparecia onde outra crista se sobrepunha. O homem na carroça começou a descer a estrada quando saí da casa da fazenda. Seu parceiro, que estava no topo da colina, pulou a cerca divisória e caminhava lentamente em direção a um monte de pedras cobertas densamente de manzanita. Eu já estava no portão do curral. Nossos amigos saíram da casa, empolgados com a iminente troca de tiros. O chefe me chamou para tomar cuidado, dizendo que se eu tentasse subir a montanha em direção à estrada, o homem na carroça teria-me à mercê. Eu não tinha intenção de cair na armadilha, meu plano de batalha havia se formado rapidamente. Por um instante, a carroça desapareceu da vista, mas reapareceu descendo a crista em ritmo acelerado. Meu apito agudo soou como um desafio. O homem na carroça não parou, nem pareceu olhar, mas era claro que ele não havia perdido nenhum detalhe. Ele pretendia continuar. Era evidente que esse não era seu estilo de luta, embora superficialmente tivesse uma vantagem sobre mim. Disparei um tiro de rifle perto da cabeça do cavalo. Ele deu um salto e galopou, novamente sendo ocultado por um trecho de manzanita. O cavalo não tentou parar. Aproveitando o breve esconderijo, esse astuto assassino ergueu-se na carroça, chicoteando o cavalo assustado para aumentar a velocidade com as rédeas. Não havia mais dúvida sobre sua identidade, e eu corri morro acima até a estrada, chegando ao topo a tempo de vê-lo disparar em direção a Slick Rock, ainda em pé e batendo excitado no cavalo. Ele estava muito abaixo de mim quando alcancei a estrada. Em posição de joelhos, mirei e disparei meu primeiro tiro enquanto a carroça passava pela correnteza. Sorte, pura sorte, estava do lado do assassino. O movimento brusco da carroça atrapalhou minha mira, embora tenha sido por pouco, a bala calibre 45-90 mal raspou sua coluna. Meu segundo tiro foi um disparo longo e cuidadoso, a última chance. Acertou alto, cortando a borda do chapéu dele justo quando o cavalo atravessava a passagem. Ele desapareceu da vista. Essa parte da batalha havia terminado. Voltei minha atenção para o pistoleiro que se anunciava. Ele estava parado no topo da colina, boquiaberto e surpreso diante da pequena cena de guerra que se desenrolava abaixo dele. Em voz alta gritei que agora era a vez dele e avancei pelo terreno quebrado da fazenda, quase sem parar para ouvir o aviso do chefe. Cuidado, morreu. Você está mexendo com um formigueiro. Aquele sujeito vai atirar em você de sua barricada de pedras. O duelista me observava com um rifle pendurado frouxamente no braço. Achando que eu iria atacar de frente, ele recuou para o abrigo das pedras e da manzanita. Era exatamente o que eu queria. A cerca de 50 metros do topo, abaixei-me e segui rapidamente numa direção paralela para a esquerda, rente à base do morro, fora da vista e do alcance do rifle dele. Ali descansei em segurança, recuperando fôlego antes de concluir meu jogo de perseguição. Fiz um sinal para o chefe, que estava perto do curral, onde podia observar o homem nas pedras acima. Ele acenou com a mão indicando que o caminho estava livre, e então avancei fazendo um movimento de flanco para cortar sua fuga, vindo de um ponto onde ele menos esperava. O sol brilhava forte. Algo refletiu nos meus olhos, o brilho do rifle dele enquanto ele se movia rapidamente. O bandido havia sumido. Recuara pelo menos 300 metros e ainda corria morro abaixo em direção ao riacho. Agora ele atravessava a água. Disparei, levantando um banho de água em seu rosto, e como um coelho assustado ele parou e olhou por cima do ombro. E a sua aposta, seu assassino covarde, gritei. Ele não esperou para ouvir mais e continuou correndo. Agora o espírito da caçada estava em meu sangue. Resolvi dar-lhe uma amostra de um verdadeiro tiroteio e provar que ele era o covarde que sua fanfarronice merecia. Ao sair correndo da casa da fazenda, eu e o chefe combinamos de nos encontrar na casa de amigos perto das Sulphur Springs, caso fossemos separados. Assim, naquela manhã ensolarada de domingo, nada impediria uma das mais ridículas perseguições da história das Sierras. Ele zigue-zagueava, correndo descontrolado, claramente perdido sobre qual direção tomar.
Tinha opções: atravessar o terreno, subir ou descer a montanha. Finalmente escolheu a última, mergulhando por entre os arbustos de manzanita, enquanto de vez em quando uma bala disparada do meu Winchester de longo alcance zumbia perto dele, produzindo um som estranho. Brinquei com ele, provoquei, cansei, forcei-o a passar por pedras e terreno áspero, atravessar densa vegetação de manzanita e chaparral que o arranhava. Atrás dele, e o tempo todo um pouco acima, eu via cada movimento. Hora após hora ele descia a encosta coberta de mato, seguindo para a estação de diligências em Dunlop e desviando das balas que o atingiam ao redor. Meu fogo frustrava toda a tentativa dele de se esconder sob os arbustos para descansar. O homem estava com os olhos arregalados, ofegante. Jogará fora o rifle. Toda a cautela havia desaparecido. Ignorando os arranhões da manzanita, agora mergulhava de cabeça na vegetação, acelerando o passo a cada tiro aleatório disparado contra ele. Subindo até uma alta saliência de pedra onde eu podia observar toda a encosta da montanha abaixo de mim, tomei uma posição confortável para descansar e assistir às peripécias do meu assustado alvo. Minha munição estava quase no fim, mas ainda tinha o suficiente para um último salvo de despedida. Estes últimos disparos foram feitos com mira cuidadosa, tentando derrubá-lo com um tiro na perna, mas ele estava sempre em movimento e era difícil de acertar. O sol estava se pondo e a escuridão logo encerraria a luta. Parei de atirar e observei desaparecer longe, morro abaixo, fora de vista. Depois de me separar do pistoleiro que havia perseguido o dia inteiro, percebi que estava muito cansado, com a garganta e a boca secas, mãos e rosto arranhados. Saí do meu local de descanso para atravessar a serra em direção a Sulphur Springs. Perto do local combinado para encontrar o chefe, desci e tomei um longo gole de água de um pequeno riacho. Revigorado pela água fresca, consegui acelerar o passo. Em outra hora, abri a porta da casa da fazenda. O interior estava bem iluminado e vi o chefe com alguns amigos. Um olhar de alívio apareceu em seus rostos quando entrei. Eles haviam esperado o dia inteiro e temiam pela minha segurança. Todos se levantaram para me cumprimentar. Alguns estavam preocupados, pois eu parecia um homem gravemente ferido. Meu rosto estava manchado de sangue seco por arranhões e cortes, minhas roupas estavam rasgadas e eu estava exausto. Com simpatia, o chefe insistiu para que eu tratasse meus ferimentos e fosse para a cama. Deixe-me lavar. Não há nada de errado. Vão à mesa que eu me junto a vocês em alguns minutos para provar que posso comer minha parte daquele jantar de frango, declarei. Eles haviam prometido e esperado o dia todo pela minha chegada. Não os decepcionei, pois havia passado a maior parte do tempo sem comer desde a noite anterior. Durante a refeição, contei a história da batalha sem sangue, o que provocou gargalhadas. Mais tarde, foi confirmada quando um homem da montanha chegou à casa, parando tempo suficiente para contar como havia passado por um dos caçadores de homens ocupado lavando suas roupas e se banhando em um riacho. Foi chamada de a Batalha de Slick Rock, e uma história sensacionalista saiu na imprensa metropolitana. Relatava as gloriosas façanhas dos valentes oficiais de paz numa batalha com os bandidos que durou a tarde toda, destacando que eles não recuaram até ficarem sem munição. O grupo informou que um dos fora da lei estava gravemente ferido. A reportagem terminava com um relato elogioso à coragem dos atiradores. O mais importante para nós era o fato de que a caçada havia recomeçado com vigor renovado. Depois de semanas cansativas que enchiam os grupos de dúvidas e receios, finalmente tínhamos uma localização certa. Mais uma vez as montanhas fervilhavam de caçadores de recompensa, e vez após vez escapávamos por pouco, até que as pessoas começaram a dizer que usávamos armadura e, se não, que milagres estavam em ação. O Tiger chamou a atenção. Deixe-me interromper você por um momento, e desta vez não ria de mim, porque estou falando sério. Sinceramente, Ed, aquele velho homem com o cachorro branco, o detetive Pinkerton, cumpriu o juramento? Aquele tal de Sontag era um homem que eu gostava. Ele tinha a ideia certa. Na minha opinião, os Pinkertons mortos são os únicos que realmente cumprem a palavras Ombou. Todos os detetives eram um anátema para o Tiger, e eu entendi o sentido de suas palavras. Bem, Jake, respondi, sinto desapontá-lo. O homem com o cachorro branco, o Pinkerton, cumpriu tão bem seu juramento que Sontag estava errado e o chefe estava certo. Ele deixou as montanhas e nunca mais voltou. Além disso, soube que ele até renunciou ao cargo de detetive. O golpe foi forte demais para seu orgulho suportar. O Tiger voltou ao seu humor habitual. Ah, bem, Ed, não vou questionar sua palavra. Imagino que possa haver pelo menos uma exceção à regra comum, mesmo entre detetives, mas nunca tinha ouvido falar até agora. Continue a história e prometo não interromper. Capítulo 17. A cabana de um minerador em Sulphur Springs. Estávamos voltando para o acampamento Manzanita depois do meu estranho encontro com os dois pistoleiros. Passamos a noite inteira com nosso anfitrião do jantar de frango e partimos cedo pela manhã com a firme intenção de seguir direto para nosso reduto e nos proteger antes que a caçada dos pistoleiros começasse. Isso certamente aconteceria, pois havíamos sido localizados novamente numa região onde eles nunca esperávamos encontrar. Por um impulso repentino, o chefe sugeriu que fizéssemos um desvio para que ele pudesse visitar seu velho amigo, um minerador, um pouco abaixo do cânion de Sulphur Springs. Eu me opus levemente, apontando que precisávamos de cada hora de luz do dia para percorrer a distância até o acampamento. É um terreno difícil, disse eu, e não deveríamos perder tempo atravessando a serra até Dry Creek. Ah, tudo bem, Morrel, respondeu ele, eu conheço essa parte das montanhas tão bem que poderia passar por ela de olhos fechados. Dia ou noite pouco importa para mim. Além disso, quero ver meu amigo Jim, o minerador, antes de deixarmos a região. Quero retribuir a gentileza que ele me fez no começo da caçada. Ele salvou minha vida, arriscando a própria. Eu não poderia deixar as montanhas sem me despedir dele. Esqueci minha objeção ao ver a saudação entre eles. O minerador, agora idoso, estava parado na porta observando nossa aproximação, dois homens fortemente armados e aparentemente estranhos. O chefe parou diante dele. Seu rosto se iluminou com um sorriso. Chris! Exclamou. Di! Respondeu o bandido.
Em um instante, o velho minerador abraçou afetivamente meu parceiro, gritando animado. Pelos malditos linces, entrem, entrem. Este é o momento mais feliz da minha vida. Pensei que vocês estivessem a milhares de quilômetros daqui. Sabe, Chris, estou ficando velho. Só na semana passada terminei de cavar minha sepultura naquele pequeno monte ali. Amo essas montanhas e quero descansar aqui quando morrer. Disseram-me que você tinha partido para o México, e não podia culpá-lo. Sei pelo que você passou na sua disputa com aquele maldito Octopus. Quase parti meu coração ao ouvir a notícia. Fiquei magoado pensando que você deixaria esse ar sem uma última despedida comigo. Ele parou de falar. O chefe o interrompeu. Jim, chega disso. Você sabe que eu não poderia partir assim. Aqui, já esqueceu suas maneiras? Por que não aperta a mão do Morrel? Eu havia entrado e olhava desconfiado para um estranho largado preguiçosamente numa cadeira em frente à lareira. Segurando a mão de Jim, perguntei diretamente. Quem é seu amigo? Virando a cabeça, o estranho me avaliou dos pés à cabeça. Não gostei do seu rosto e, mentalmente, concluí que não seríamos amigos. Nesse momento, o chefe entrou na conversa. Jim, pensei que você estivesse sozinho e queria passar algumas horas com você. Este homem é estranho para mim. Havia um significado nas suas últimas palavras. O velho garimpeiro ficou desconfortável por um momento, claramente sem jeito. Ah, esse sujeito está bem. Ele está comigo há quase uma semana. Me ajudou muito no garimpo, explicou meio sem jeito. Ele é legítimo e um veterano que conhece as montanhas do noroeste britânico até Yucatán. Escondendo sua confusão sob o olhar severo do chefe, ele se voltou para mim. Digo, Morrel, brincou, pelo Deus vivo, aqui está um sujeito que sabe medir o próximo. Todos sabemos que você é um viajante do mundo. Veja se consegue enganar este camarada. Levante-se, Mac, maldição, gritou. Agora aqui estão os dois homens que você queria conhecer. Sentiu-se aliviado por ter quebrado o gelo com tanta facilidade, e olhou novamente para o chefe, explicando. Já contei tanto para Mac sobre vocês que ele está ansioso para conhecê-los. Na verdade, baixando a voz, ele me disse que gostaria de ser parceiro de vocês, que ele próprio está disfarçado. O velho minerador era ouro puro e avaliava cada homem pelo que ele mesmo valia, e Mac, para usar a frase de um garimpeiro, evidentemente tinha um bom teor na peneira. Minhas suspeitas se acenderam de que o velho estava lidando com um couro de tolo quando continuou. Mac é gente boa, mas tem um defeito que não me agrada, bebe demais. No sábado, ele foi até o acampamento Badir buscar suprimentos. Ficou bêbado e esqueceu o que tinha que fazer. Só apareceu aqui esta manhã. Agora está com a cabeça cheia e também enjoado. Mac estava meio encostado na cadeira onde estava sentado e, quando o velho prospector terminou, envergonhado estendeu a mão direita. Para acabar com o constrangimento do velho minerador, apertei a mão dele, decidido a tocar o assunto e ver o que esse estranho incomum estava planejando e por que estava ali nas montanhas naquele momento. Ele passou no primeiro teste, apertando firme. Não era um adversário fraco, e percebi claramente que ele havia enganado o velho minerador. Estava interpretando um papel, constatei ali mesmo que aquele homem não tinha bebido. Não havia evidências para justificar a explicação do velho minerador sobre a ausência de Mac desde sábado, e me perguntei por que esse recém-chegado recorria a mentiras. O chefe não fez qualquer tentativa de reconhecer o encontro, saindo e fazendo sinal para que eu o seguisse. O que acha dele? Perguntou meu parceiro, secamente. O que você acha dele? Respondi, usando as próprias palavras dele. Toquei num ponto sensível. O chefe abominava perguntas diretas, mas eu o tinha encurralado e não havia outra alternativa. Ele começou a especular. Morrel, se esse sujeito for confiável e o velho de não estiver enganado, ele foi feito sob medida para nós. Precisamos de alguém absolutamente estranho nestas bandas. Podemos usá-lo para fazer um serviço agora que evitará comprometer outras pessoas que estão disfarçadas. Você quase nunca erra, Ed, diga-me o que pensa dele. Minha decisão já estava tomada, mas receava que meu companheiro agisse impulsivamente se eu desse minhas conclusões. Queria testar Mac de verdade. Bem, ele pode ser confiável, respondi cautelosamente, mas tem alguns sinais típicos de um Pinkerton. Espere e veja. Vou furar sua armadura antes do dia acabar. Estamos despertando suspeitas demais. Vamos voltar para a cabana. Aí você sugere que quer conversar sozinho com o velho Jim, e eu o convidarei para um passeio lá fora comigo. O pobre velho prospector estava claramente nervoso quando voltamos, mas o chefe mudou instantaneamente o tom, dando um tapinha no ombro dele e dizendo. Digo, Jim, ficaremos pouco tempo e quero conversar com você a sós antes de nos despedirmos. Virando-se, meu parceiro olhou para Mac, que entendeu o recado, ajeitou seu velho chapéu surrado e saiu. Eu o segui. Caminhamos em silêncio por quase meia milha. Ele estava jogando um jogo de espera, determinado a me fazer falar primeiro. Eu estava do mesmo humor, então o duelo de silêncio continuou. Eu havia deixado meu rifle na cabana. Ele percebeu que eu também havia tirado o cinto com as duas Colt .45, que descansavam nas bainhas. Esse movimento desconcertou. Eu aparentemente estava sem armas, embora não deixasse de notar que ele carregava um revólver 6 tiros preso à cintura. Ele olhou de soslaio para meu braço direito, cuja mão estava enfiada profundamente no bolso do meu paletó. Para tirá-lo de guarda, retirei a mão direita e casualmente coloquei a esquerda no outro bolso do paletó. Esse movimento não passou despercebido. Teve o efeito desejado, quebrando o silêncio dele. Estávamos perto de um desfiladeiro íngreme e paramos para olhar para baixo. Eu imaginei você diferente, Morrel, comentou. É mesmo? Por quê? Respondi após breve silêncio. Ah, bem, continuou amigavelmente, pensei que você fosse mais velho, um homem já de certa idade. Tirei essa conclusão pelas descrições dos jornais, mas agora vejo que você é jovem e, arriscou hesitante, claro, você é imprudente, senão não seria tão maluco de deixar suas armas lá atrás, fora do alcance. Eu mesmo estou fugindo e não pretendo ser pego desprevenido, confidenciou.
Ignorando a provocação bem planejada, claramente para me tirar do sério, relaxei e me abri, assumindo uma expressão de falsa raiva por ser considerado um novato no papel de fora da lei. Não seja tão convencido, estranho, disse, explodindo em tom quente. É verdade que pareço jovem, mas quero que saiba que já passei por muita coisa na vida. Você pensa que estou desarmado, o que me prova que você não é tão esperto quanto gostaria de parecer. Veja, Sr. Mac, agora eu te peguei, fiz um gesto teatral. Virei rápido, com ambas as mãos enfiadas profundamente nos bolsos do paletó. Olhando para baixo, ele ficou mudamente encarando 2 revólveres Colt .38 curtos, com os canos estendidos cerca de 1 polegada por um buraco em cada bolso. Eu havia jogado minha carta na manga e ganhado. Observando o rosto dele, notei uma rápida transformação. Ficou claro que ele pensava que me tinha avaliado, e suas próximas palavras confirmaram isso. Ah, Morrel, não quis ofender com o que disse. Eu sabia que você era um homem caçado, com recompensa pela cabeça, só queria te alertar. Mas agora vejo que estava enganado. Isso é novidade para mim. Pelo Deus vivo, é a primeira vez que vejo esse tipo de armamento. Você é uma verdadeira artilharia ambulante, um segundo Billy the Kid, ou eu sou um mentiroso. O Sr. Mac tinha um talento para elogiar na ponta da língua, mas ele mal sabia o meu verdadeiro calibre. Já havia passado por muitas situações difíceis para me deixar enganar por esse personagem astuto. Ignorando mais elogios, balancei a mão impaciente e disse. Que bom que você não me toma por idiota. Sente-se e me conte algo sobre você. Você sabe, o chefe e eu somos do Missouri, precisamos que nos mostrem as coisas. Muitos aspirantes afora da lei vêm para as montanhas querendo se juntar à nossa banda, mas poucos realmente dão conta. Você me parece gente da boa, continuei. Mostre que é confiável e aí falaremos de negócios. Mostrando confiança crescente, contei a ele que estávamos prestes a fazer uma investida para o México e planejávamos um último grande roubo de trem antes de partirmos, acrescentando que queríamos mais 1 ou 2 homens bons para ajudar a realizar o trabalho. Finalmente, eu joguei minha carta mestre. O Sr. Mac engoliu tudo, sem desconfiar de nada. Ele provou ser um verdadeiro ator. Fiquei hipnotizado enquanto ele revelava uma carreira vermelha em uma história de crimes cometidos contra a lei ao longo de toda a fronteira oeste. Ele concluiu com insinuações sinistras de que não apenas matou seu homem, mas muitos homens. Aquilo era atuação de verdade, e achei divertido ver que ele realmente acreditava que estava me enganando. Eu encerrei nossa pequena encenação, exclamando. Mac, você serve. Aqui está minha mão. Considere-se um dos nossos. Aperte. Ele ficou satisfeito por achar que eu era completamente seu tolo. Éramos amigos. Pelo menos, ele pensava que éramos, mas o tempo diria. Decidi submeter esse malandro fanfarrão a um teste imediato. Quando nos levantamos para nos afastar de onde estávamos sentados, e enquanto ele me encarava de costas para o oeste, meu olho captou o brilho do sol no cano de um rifle a não mais que 1 milha atrás, logo acima do topo de um morro. Mantive a atenção do meu companheiro distraído enquanto estudava discretamente a nova situação. Havia pelo menos 40 ou 50 homens na perseguição que subiam e desciam o morro. Eles seguiam de perto a trilha que acabáramos de fazer ao chegar à cabana do velho Jim. Não podia mais perder tempo. Parecia que o inferno iria explodir naquele dia. Com grande demonstração de confiança, gritei. Vamos, Mac. Voltemos para a cabana. Quero que você e o chefe se conheçam. Ele vai ficar encantado ao descobrir que você é um homem de verdade, da nossa espécie e 100% confiável. Entrelaçando os braços, puxei-o rapidamente pelo caminho até a cabana do velho Jim. Os 2 homens estavam numa conversa confidencial, interrompida pela nossa chegada inesperada. Ei, chefe, levante-se e conheça um homem de verdade, exclamou. Velho Jim, nosso amigo, merece crédito. Mac já passou por muito e quer se juntar a nós. Não tenho tempo para contar tudo agora, mas ele se abriu comigo. É exatamente o homem que estávamos procurando. Olhei para meu parceiro, indicando que ele ficasse atento. Queria dizer que nosso novo conhecido era um observador das montanhas e perigoso. O chefe entendeu meu sinal imediatamente, entrando no papel. Ele estendeu a mão suavemente ao novo membro da nossa equipe e comentou. Fico muito feliz com o que Morrel me contou. Esse aperto significa que você é um de nós. O velho Jim, o minerador, agora de pé, batia nas costas dos 2 homens e declarou em voz alta. Maldição, Chris, estou feliz com o rumo das coisas. Tinha receio de que você e Morrel achassem que exagerei ao promover esse encontro e empurrar o Mac para vocês, mas eu reconheço um homem quando vejo um, e nenhum covarde já enganou o velho Jim, o minerador. Enquanto os 3 conversavam, completamente alheios a mim, eu coloquei o cinto e as armas, e examinei cuidadosamente meu rifle, preparando-me para agir rápido. Feito isso, mandei de forma breve. Não há mais tempo para conversa. Vamos logo. O que está acontecendo? Perguntou o chefe, confuso. Meu olhar seguinte respondeu por mim. Agora eu trabalhava em código. Seu olhar alerta lia minhas mensagens. Em linguagem clara significavam, os pistoleiros já estão na nossa trilha. Cercarão a cabana dentro de 10 minutos. Isso foi suficiente para o astuto chefe, que, sem demonstrar a menor excitação, respondeu de forma arrastada. Você está certo, Morrel. Passamos tempo demais aqui. Perdemos o dia, e a noite logo chegará. Jim, continuou, quer dar uma volta comigo? Com o rifle na mão, ele saiu à frente com o velho minerador, caminhando rapidamente pela trilha em direção a Sulphur Springs. Mac, nosso novo parceiro, estava claramente fora do jogo, bem ciente de que algo estranho havia acontecido nos últimos minutos na cabana, mas incapaz de compreender seu significado. Ele tentava ler minha expressão enquanto eu enviava o sinal de alerta ao velho líder dos bandidos, mas aquilo era demais para ele. Claramente, esse Pinkerton tinha encontrado alguém à sua altura, e, não querendo dar-lhe mais tempo para bolar um contraplano, sugeri. Vamos, Mac, vamos sair daqui. Cadê seu rifle? Ele foi mecanicamente até um canto e pegou uma arma nova.
Murmurou algo baixo, como se fizesse uma leve reclamação por ter sido tirado de surpresa, e saímos juntos da cabana. Meu parceiro e o velho Jim, o minerador, já haviam cruzado Sulphur Springs e escalavam o morro do outro lado. Assim que nos juntamos a eles, olhei por cima do ombro para a cabana que ficava abaixo, numa pequena clareira do outro lado de Sulphur Springs. A visão me assustou no começo. Pistoleiros, um pequeno exército deles, estavam saindo em massa para a clareira, preparando-se para formar um cerco mortal ao redor da casa do velho Jim. Dei um assobio baixo de advertência. Para o chefe, aquilo significava: prepare-se. Então me agachei, apontando para Sulphur Springs e para a clareira além. A razão da saída repentina agora estava clara. Velho Jim e o surpreso Mac formavam um quadro digno de atenção enquanto observavam os estranhos movimentos abaixo deles. Com os rifles prontos para atirar, o grupo avançava em formação indígena, fechando lentamente o cerco pelas costas, fora da vista da porta. Nenhuma palavra foi dita até que o chefe quebrou o silêncio. Falava com Jim, seu amigo. Foram algumas palavras rápidas de despedida, e então ele assumiu o comando. Volte para sua cabana o mais rápido possível. Vá como se estivesse voltando do trabalho na sua mina, disse ao velho minerador. Seja discreto, Jim. Não diga ou faça nada imprudente. Eles podem lhe causar muitos problemas. Enquanto essa despedida acontecia, eu observava Mac. Ele estava deitado no morro, absorvendo a cena abaixo. Seu rosto estava pálido. Esse Pinkerton realmente estava entre dois fogos. Como ele poderia provar para o grupo que era um deles depois que a luta começasse? Como continuaria interpretando o papel do bandido sob a vigilância dos dois confederados desesperados, foragidos, homens com recompensas pelas suas cabeças? Qualquer sinal de covardia e sua vida estaria perdida. Meu próximo movimento tirou completamente da compostura. Era como se eu estivesse lendo sua alma, respondendo às suas palavras não ditas. Chefe, disse eu, você tem apenas um olho e um braço. Isso faz de você apenas metade de um homem agora. Além disso, está ficando velho, e se tivermos que fazer uma retirada rápida, a montanha vai acabar com você antes que consiga alcançar o outro lado. Ignorando Mac trêmulo, continuei. É uma situação difícil. Depois de tudo que passamos, esses pistoleiros não demonstram o menor medo de nós, fora da lei. Eles esqueceram a cabana do Jin Yang. Esqueceram o curral de pedra. Tudo isso não significa nada para essa nova turma de comedores de fogo. Hoje eles estão atrás de cabeças e recompensa em dinheiro. Pois bem, vamos dar trabalho a eles, chefe. Que me diz? Olhei para ele com significado. Você sabe que sou um atirador de primeira. O Mac me disse que já esteve sob fogo e que também é um atirador letal. Agora é o seguinte, chefe, você vai subir devagarinho o morro. Cuidado para não ser visto enquanto sobe. Sente-se no topo e espere com calma por nós. Mac e eu vamos rastejar de volta até ficarmos a uma distância fácil do grupo. Veja, eles estão se dispersando, acrescentei. Agora estão falando com o velho Jim. Eu os observava pelo binóculo. Big Bill Smith parece estar ameaçando o velho homem. Está balançando o punho na cara dele, e... Digo, Chris, o velho Jim também está reagindo. O maldito velho tolo esqueceu suas ordens. Se continuar assim, com certeza vão levá-lo para a cadeia. Agora ele está indo para sua cabana com 2 dos líderes. O resto do grupo está pegando nossa trilha. Eles vão se reunir lá em Sulphur Springs. Agora, Mac, prepare-se, ordenei. Pegue a espingarda do chefe e vamos descer a trilha. Vamos abrir o fogo com uma rajada de buckshot, repetir o tiro e depois usar os rifles. Podemos facilmente derrubar meia dúzia deles, talvez mais, enquanto recuamos montanha acima. Economize munição do rifle. Pare e mire cuidadosamente cada vez. Um tiro, um homem deve ser nosso lema. Vou provar que sou mais que um novato. Venha, mostre do que é capaz. Era gota d'água. Jogando a cautela ao vento, ele disparou, jogando seu rifle no chão diante do chefe e parando um momento para suplicar. Pelo amor de Deus, Sr. Evans, isso é demais para mim. Deixe-me sair daqui antes que eu morra. Se eu não tivesse bebido, nunca teria feito essa bagunça. A bebida é minha maldição, Sr. Evans. A bebida é minha maldição. Por favor, deixe-me ir e prometo diante de Deus e dos homens que nunca mais vou beber outra gota na vida. Tudo isso começou numa taverna em Visalia. Eu trabalhava na fazenda Miller e Lux e tinha juntado umas $200. Tirei um dia de folga para comprar roupas em Visalia, mas acabei bebendo. Quando fico bêbado, acho que sou um mau caráter. Eles falavam de vocês, e eu me vangloriei dizendo que queria entrar para o grupo. Alguém me deu uma nota para o velho Jim, o minerador. Disseram, vá ver aquele homem. Ele é amigo do Evans, e você não terá problema para entrar na turma. Saí, comprei um rifle novo, um revólver e munição, e aqui estou, entre a cruz e a espada. Não sou lutador, nunca fui e nunca serei, e se não me deixarem sair antes da luta começar, essa loucura de hoje vai custar minha vida, concluiu. Claro que o chefe estava completamente alheio ao papel que esse esperto Pinkerton estava desempenhando. Ele não teve a oportunidade de observá-lo como eu tive, quando estava afastado da cabana, na trilha, onde descobri o grupo de pistoleiros vindo contra nós. Não me surpreendeu quando ele, impaciente, fez um gesto de desgosto e ordenou secamente que Mac se afastasse de sua presença. Sobe a trilha e desapareça daqui o mais rápido que puder, e tome cuidado para não chamar a atenção dos pistoleiros lá embaixo, senão vou tratar você do jeito que merece. Resmungando algo sobre covardes e aspirantes a fora da lei, ele se virou e ajustou o binóculo no seu olho único para observar o grupo de pistoleiros perto de Sulphur Springs. O esperto Pinkerton, Mac, imediatamente sumiu atrás do topo do morro, fora da vista do grupo, aproveitando o momento da distração que ele mesmo tinha criado para o chefe. Ignorou-me, evitando meu olhar direto e o rifle apontado, até ouvir minha ordem baixa e firme. Deite no chão onde está e não se mexa até eu avisar. A não ser que eu mude de ideia nos próximos 10 minutos, vou usá-lo como escudo enquanto enfrento aquele grupo lá embaixo.
Se fosse um homem de verdade, eu poderia relevar o fato de ser um Pinkerton. Mas você é covarde até o osso. Ele gemeu, estendendo-se no chão, rosto pálido de medo. Oh Deus, Morrel, certamente você não mataria um homem em sangue frio. Não sou detetive, e se me matar, terá sangue de um inocente em sua alma. Cala a boca, maldito. Berrou o chefe, baixando o binóculo. Digo, Morrel, olhou para mim impacientemente. Do que se trata tudo isso? Por que está perdendo tempo com aquele maldito canalha? O que há com você afinal? Daqui a pouco estaremos cercados num anel de fogo. Com certeza você não pretende descer lá e enfrentar esse exército de pistoleiros. Não há uma chance em 1 milhão. Além disso, esqueceu do navio no canal de Santa Bárbara. Abaixou a voz para que o Pinkerton não ouvisse a última observação, logo depois a levantando para exaltar. Você começou essa confusão no domingo de manhã com sua aventura em Slick Rock. Atraiu todos os pistoleiros das montanhas contra nós, e em vez de fugir imediatamente daqui para despistá-los, está desperdiçando momentos preciosos que podem custar nossas vidas. O que pretende fazer agora, Morrel? Porque você sabe o que vou fazer tão bem quanto sabe o que deve fazer, que é sair daqui o mais rápido possível, falei cautelosamente, temendo irritar ainda mais o velho de temperamento explosivo. Certo, grunhiu. Está decidido. Agora, qual o próximo passo? Dry Creek ou Eshon Valley? Dry Creek, claro. Você não sabe que eles farão um cerco largo se avançarmos para Eshon? Não há nenhuma proteção naquela direção. Cortando a conversa com o chefe, agora que ele estava mais calmo, aproximei-me rapidamente do Pinkerton agachado, Mac. Chutando com a ponta da bota, gritei. Levante daí, seu covarde lobo da floresta escondido. Se não fosse para não atrair a atenção do grupo, eu encheria seu corpo de chumbo. São pessoas como você que caçam homens a ponto de matá-los. Ande na frente de mim, e se tentar fugir, eu paro você rapidinho. O chefe interrompeu a fala, agarrando meu braço e falando com calma. Ah, Morrel, não vê que esse cabeça dura é inofensivo? Você está perdendo tempo precioso. Deixe-o sair daqui o mais rápido possível. Ele já levou um susto que não vai esquecer. O que faz você pensar que ele é detetive? Perguntou. Não respondi. Já estávamos no topo da serra, prontos para descer no Vale Dry Creek, fora da vista do grupo. Pegando uma velha estrada de madeira, ordenei ao Pinkerton que parasse. Ele parou e levantou as mãos. O suor frio, pelo ritmo forte que impusemos, escorria de sua testa. Os olhos estavam vermelhos. Estava apavorado, uma visão lastimável. Talvez pensasse que seu tempo de execução havia chegado. Apoiando o rifle na dobra do braço esquerdo, com a mão direita puxei um revólver Colt .45. Apontando direto para o peito dele, sussurrei. Sr. Mac, você é um Pinkerton, maldito. Já sabia de você desde que o velho Jim, o minerador, tentou justificar sua ausência no sábado dizendo que você estava bêbado. Sei onde você esteve entre sábado e hoje. Você estava no acampamento Badir, telefonando um relatório confidencial para seu chefe, e estava lá no domingo quando a mensagem sobre nossa luta em Slick Rock foi passada. Mas você não estava bêbado o suficiente para contar a Jim as notícias que ouviu sobre aquela batalha. Você tinha um motivo, Mac, continuei, ignorando o chefe, que agora estava atento. Achava que estava lidando com uma boa sorte quando nós dois aparecemos na casa de Jim, especialmente quando descobriu que o parceiro do chefe era jovem e imprudente. Você atuou bem na cabana, Mac, prossegui. Conseguiu esconder seu verdadeiro caráter do chefe aqui, inclinei a cabeça na direção dele. Mas o chefe não viu a transformação quando você e eu saímos da cabana.